Uma noite que deveria ser de celebração se tornou o pesadelo mais devastador. Rodrigo Santos humilhou publicamente sua esposa grávida ao apresentar sua amante como futura senhora Santos. Mas quando Júlia apareceu com um CEO, tudo mudou. O silêncio que tomou conta do salão imperial do Hotel Grandeza naquela noite foi o tipo que corta a alma. 300 pessoas da alta sociedade pararam de respirar ao mesmo tempo. Taças de champanhe congelaram no ar. E até a orquestra hesitou nas notas. No centro daquele palco dourado, Rodrigo Santos segurava a mão de uma mulher que não era sua esposa e pronunciava as palavras que destroem famílias. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar a vocês Natasha Ferreira, minha futura esposa e nova sócia dos Hotéis Santos. As palavras ecoaram como tiros no salão de mármore. Natasha, deslumbrante em seu vestido vermelho, sorriu para os flashes que dispararam como relâmpagos. Ela não fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças perfeitamente penteadas. Do fundo do salão, uma voz feminina cortou o ar como uma lâmina afiada. Interessante. E eu que carrego sua filha há 8 meses, sou o que exatamente? Cada cabeça no salão se virou em câmera lenta. Ali, parada na entrada principal, estava Júlia Mendes. Sua barriga proeminente era impossível de ignorar sob o vestido branco impecável. Mas não eram suas curvas que chamavam atenção. Era o fogo em seus olhos escuros e a postura de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Rodrigo empalideceu instantaneamente. A taça escorregou de sua mão e se despedaçou no chão, o som cristalino ecoando pelo silêncio sepulcral. Natasha olhou de Rodrigo para Júlia, sua expressão mudando de confusão para horror em questão de segundos. Júlia! Rodrigo gaguejou, sua voz sumindo no ar. Você não deveria estar aqui. Ah, não deveria. Júlia caminhou lentamente entre as mesas, cada passo ecoando como uma sentença. Desculpe interromper sua pequena comédia, querido, mas achei que nossos amigos gostariam de saber a verdade. Os sussurros explodiram como fogos de artifício. Celulares apareceram de todos os lados, câmeras focalizando o drama que se desenrolava ao vivo. Meu Deus, ela está grávida, murmurou Dona Cleusa, esposa do prefeito para sua amiga. Como ele pode fazer isso? Que homem terrível, sussurrou outro convidado. Na frente de todo mundo. Natasha deu um passo para trás, sua mão soltando a de Rodrigo como se tivesse tido contato com fogo. Rodrigo, você me disse que estava divorciado. Você me mentiu. Natasha, eu posso explicar. Rodrigo estendia as mãos desesperadamente, transpirando através do smoking de R$3.000. Explicar. A voz de Júlia subiu 1/8, cortante como vidro quebrado. Explica para ela como você saiu de casa esta manhã, beijou minha barriga e disse que mal podia esperar para conhecer nossa filha. Explica como você me prometeu que este hotel seria o primeiro da nossa pequena princesa. Explica. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Júlia, mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de uma raiva tão pura que iluminava seus olhos como brasas. Ela colocou as mãos protetoramente sobre a barriga e, naquele momento, cada mulher no salão sentiu sua dor no próprio peito. Júlia, por favor, não faça isso aqui, Rodrigo implorou, olhando nervosamente para as câmeras. Pense na sua imagem, na nossa filha. Na minha imagem? A explosão de Júlia fez até os garçons pararem de se mover. Você tem a audácia de falar da minha imagem depois de me trocar por uma versão mais nova na frente de meio mundo? O empresário Marcos Vieira balançou a cabeça, sussurrando para sua esposa. Nunca vi uma coisa tão baixa. Pobre mulher. Ela está grávida de 8 meses. Como ele pode ser tão cruel? Respondeu ela, limpando os próprios olhos. Natasha, finalmente compreendendo a dimensão da situação, tirou o anel de noivado do dedo e o jogou nos pés de Rodrigo. Você é um monstro. Eu jamais seria cúmplice de uma coisa dessas. Natasha, espera!
Rodrigo se abaixou para pegar o anel, sua dignidade despedaçada junto com a taça no chão. Não toque em mim! Natasha afastou-se dele como se fosse contagioso. Eu não sabia, Júlia. Juro por Deus que eu não sabia. Júlia olhou para a jovem modelo e por um momento sua expressão amoleceu. Eu sei que não sabia. Ele é especialista em mentir para mulheres. O salão inteiro estava hipnotizado pelo drama. Pessoas seguravam a respiração, algumas chorando abertamente, outras gravando cada segundo daquela destruição pública. Rodrigo tentou recuperar o controle. Júlia, você está sendo dramática. Podemos conversar em casa, longe de... Dramática? Júlia riu, mas era um som sem humor, cortante e frio. Dramática é descobrir que seu marido gastou R$200 mil num anel de noivado para outra mulher, enquanto eu uso a mesma aliança de 10 anos. Dramática é saber que ele prometeu a ela o mesmo futuro que prometeu para mim. Os números fizeram a multidão suspirar coletivamente. R$200 mil num anel, enquanto a esposa grávida vivia de promessas. Como você descobriu? Perguntou alguém da plateia, a voz ecoando no silêncio. Júlia sorriu pela primeira vez naquela noite, mas era um sorriso que gelou o sangue de Rodrigo. Ah, meu querido marido não imagina o que eu sei sobre ele. Foi então que as portas do salão se abriram novamente. Desta vez, quem entrou foi César Tavares, CEO da maior construtora do país, vestido impecavelmente e caminhando com a confiança de quem possui meio mundo. Desculpem o atraso, ele disse calmamente, dirigindo-se diretamente para Júlia. Havia alguns documentos para finalizar. Rodrigo olhou de César para Júlia, uma compreensão terrível começando a formar em seus olhos. Que documentos? César sorriu e passou o braço protetor ao redor dos ombros de Júlia, que se encostou nele naturalmente, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Os documentos de transferência da sua empresa para o meu grupo, Rodrigo. Parece que sua esposa é uma sócia muito mais inteligente do que você imaginava. O mundo de Rodrigo desmoronou naquele segundo. Suas pernas bambearam e ele precisou se apoiar numa mesa para não cair. Isso é impossível. Júlia não tem ações da empresa. Tinha 51% em nome de terceiros desde o 2º ano de casamento. César respondeu tranquilamente. Aparentemente você assinou os papéis sem ler, pensando que eram apenas documentos do contador. A multidão explodiu em murmúrios chocados. Pessoas apontavam e sussurravam, celulares capturavam cada momento daquela reviravolta cinematográfica. Impossível, Rodrigo murmurou, sua face ficando cinza. Júlia, você não pode fazer isso comigo. Júlia olhou para ele com uma serenidade que era mais assustadora que qualquer grito. Eu posso, e já fiz. Você esqueceu que sou advogada, Rodrigo, especializada em direito empresarial. Ela o destruiu completamente, murmurou o jornalista Roberto Silva para seu fotógrafo. Essa vai ser a capa de amanhã. César ajudou Júlia a se sentar numa cadeira próxima, preocupado com seu estado. Você está bem? Não deveria se estressar tanto. Estou ótima, Júlia respondeu, colocando a mão sobre a barriga. Nossa filha precisa saber que a mãe dela nunca se deixa pisar. A palavra nossa atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Nossa, César, essa criança é minha filha. Biologicamente, talvez. César respondeu com frieza. Mas que tipo de pai apresenta a madrasta antes mesmo da criança nascer? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no salão sabiam que haviam presenciado algo histórico. A destruição completa de um homem que achava que podia ter tudo. Natasha, que havia assistido a tudo em silêncio, aproximou-se de Júlia. Posso pedir desculpas? Eu realmente não sabia. Júlia olhou para ela e surpreendentemente estendeu a mão. Você também foi vítima dele. Não precisa se desculpar. Isso não pode estar acontecendo, Rodrigo murmurava, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. 20 anos construindo este império e vocês querem destruir tudo em uma noite?
Você destruiu sua própria família numa noite, respondeu uma voz da multidão. Agora é a vez da justiça. César se levantou, sua presença dominando o ambiente. Senhoras e senhores, peço desculpas por este constrangimento. A partir de amanhã, todos os funcionários dos Hotéis Santos serão realocados na minha empresa com melhores salários. Ninguém ficará desempregado por causa das escolhas ruins dele. A ovação foi instantânea. Palmas ecoaram pelo salão. Pessoas se levantaram e alguns até gritaram, "Bravo!" Rodrigo olhou ao redor, vendo sua vida desmoronar em tempo real. Ex-amigos evitavam seu olhar. Sócios balançavam a cabeça em desaprovação, e sua própria esposa estava sendo aplaudida pelo homem que acabara de roubar tudo dele. Júlia, ele tentou uma última vez, sua voz quebrada. Você não pode fazer isso. Eu te amo. Ela se levantou lentamente, César oferecendo apoio. Olhou para Rodrigo com uma expressão que misturava pena e nojo. Amor não humilha, Rodrigo. Amor não trai. Amor não abandona. Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais firme. E amor, verdadeiro amor, nunca apresenta outra mulher como esposa enquanto carrega seu filho. As últimas palavras ecoaram pelo salão como uma sentença final. Júlia virou-se para sair, César ao seu lado, deixando Rodrigo sozinho no centro do palco, que ele mesmo havia transformado em seu cadafalso. Espera! Rodrigo gritou desesperadamente. Você não sabe de tudo. Há coisas que você não entende. Júlia parou na porta e olhou para trás uma última vez. Sei muito mais do que você imagina, Rodrigo. Muito mais. E então ela saiu, deixando para trás um homem destruído e 300 testemunhas de sua própria ruína. Mas enquanto os convidados comentavam em choque o que acabaram de presenciar, nenhum deles imaginava que a verdadeira bomba ainda não havia explodido. 3 semanas antes daquela noite fatídica, Júlia Mendes estava sentada no consultório da doutora Marina, ouvindo o coração de sua filha através do ultrassom. Era um som que deveria trazer paz, mas tudo que ela sentia era um vazio crescente no peito. Ela está perfeita, sorriu a médica, limpando o gel da barriga de Júlia. Mais algumas semanas e vocês vão se conhecer. Obrigada, doutora, Júlia murmurou, vestindo a blusa com movimentos mecânicos. Rodrigo deveria estar ali, segurando sua mão, sussurrando promessas sobre o futuro. Mas ele havia cancelado na última hora, novamente. Reunião urgente, havia dito no telefone sem nem pedir desculpas. Enquanto dirigia de volta para casa, o celular de Rodrigo, esquecido no porta-luvas, começou a vibrar incessantemente. Ele sempre carregava 2 aparelhos, alegando questões de trabalho. Júlia nunca havia questionado até aquele momento. A tela mostrava "Meu amor" com um emoji de coração. O sangue de Júlia gelou. Ela conhecia todos os contatos de Rodrigo, e aquele definitivamente não era ela. Com as mãos tremendo, ela atendeu a ligação. Oi, meu príncipe, estou morrendo de saudades. Uma voz feminina doce gorjeou do outro lado. Quando você vai me levar para conhecer a cobertura nova? Júlia engoliu seco antes de responder. Desculpe, você ligou no celular do meu marido por engano. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Depois a voz voltou, agora nervosa. Marido? Rodrigo disse que estava divorciado. Divorciado? Júlia riu amargamente. Interessante. Estou grávida de 7 meses dele. A ligação foi cortada imediatamente. Naquela noite, quando Rodrigo chegou em casa às 2 da madrugada, Júlia estava esperando na sala, o celular dele sobre a mesa de centro. Esqueceu alguma coisa? Ela perguntou calmamente. Ah, meu celular. Rodrigo sorriu aliviado, pegando o aparelho rapidamente. Onde estava? No carro. Tocou algumas vezes. Júlia estudou sua reação. Uma tal de meu amor ligou. Disse que estava com saudades do príncipe dela. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, tentando formular uma explicação. É só uma cliente excêntrica.
Algumas mulheres ficam assim quando compram apartamentos de luxo. Cliente? Júlia se levantou lentamente. Que tipo de cliente você leva para conhecer coberturas às 2 da manhã? Júlia, você está sendo paranoica. A gravidez está mexendo com seus hormônios. Aquela foi a gota d'água. Durante 15 anos de casamento, Rodrigo nunca havia usado seus sentimentos contra ela daquela forma. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu estou sendo paranoica. Júlia subiu para o quarto, deixando Rodrigo confuso na sala. Mas ela não estava sendo paranoica. Ela estava sendo estratégica. Na manhã seguinte, assim que Rodrigo saiu para o trabalho, Júlia ligou para o único homem em quem podia confiar completamente, César Tavares. Eles se conheciam desde a faculdade de Direito. César sempre havia sido apaixonado por ela, mas respeitou sua escolha quando ela se casou com Rodrigo. Mesmo assim, mantiveram uma amizade discreta ao longo dos anos, encontrando-se ocasionalmente em eventos profissionais. César, é a Júlia. Preciso da sua ajuda. Júlia, claro, qualquer coisa. O que aconteceu? Pode me encontrar no Café Serenity em 1 hora? É sobre Rodrigo. O silêncio do outro lado foi carregado de preocupação. Estarei lá em 40 minutos. O Café Serenity era um local discreto onde empresários faziam reuniões confidenciais. Júlia chegou primeiro, escolhendo uma mesa no fundo, longe de olhares curiosos. César apareceu pontualmente, seu terno impecável, contrastando com a preocupação estampada no rosto. Aos 40 anos, ele havia se tornado um dos CEOs mais respeitados do país, mas naquele momento parecia apenas um homem preocupado com uma velha amiga. Júlia, você está bem? Ele se sentou, notando imediatamente suas olheiras profundas. E como está a pequena? Fisicamente estamos ótimas. Emocionalmente? Júlia suspirou fundo. César, eu descobri que Rodrigo está tendo um caso. As mãos de César se fecharam em punhos sobre a mesa. Aquele idiota. Como você descobriu? Júlia contou tudo, a ligação, a mentira sobre o divórcio, o comportamento estranho de Rodrigo nas últimas semanas. Júlia, sinto muito. Você não merece isso, especialmente agora. César cobriu a mão dela com a sua. O que posso fazer para ajudar? Eu quero me divorciar, mas preciso proteger minha filha financeiramente. Rodrigo é inteligente. Ele deve ter escondido patrimônio em algum lugar. César ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ele vinha reprimindo há anos. Júlia, há algo que você precisa saber sobre Rodrigo, algo que descobri há alguns meses e não soube como te contar. O coração de Júlia acelerou. O quê? Minha empresa estava considerando uma parceria com os Hotéis Santos. Durante a análise financeira, encontramos irregularidades graves. César tirou um envelope do paletó. Rodrigo está usando a empresa para lavar dinheiro de investidores duvidosos. Júlia abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia cópias de documentos financeiros, extratos bancários e fotografias de Rodrigo entrando e saindo de locais suspeitos. Meu Deus, ela sussurrou. Por quanto tempo? Pelo menos 3 anos. Ele deve milhões para pessoas muito perigosas, Júlia. Pessoas que não brincam quando querem seu dinheiro de volta. A revelação atingiu Júlia como um soco no estômago. Não era apenas traição conjugal. Era muito pior. Ele colocou nossa família em perigo, ela murmurou, instintivamente colocando a mão sobre a barriga. Há mais, César continuou, sua voz ficando mais grave. A amante dele, Natasha Ferreira, é modelo, mas também trabalha para uma agência de investigação privada. Ela pode estar espionando Rodrigo para os credores dele. Então ela não é apenas uma amante ingênua? Difícil dizer. Pode ser que ela nem saiba para quem realmente trabalha. Essas agências são muito discretas. Júlia se recostou na cadeira, sentindo o mundo girar ao seu redor. Em uma manhã, sua vida havia se transformado de um conto de fadas em um thriller perigoso. César, eu tenho medo.
ela admitiu pela primeira vez. Se essas pessoas descobrirem que eu sei, elas não vão descobrir, César disse firmemente. Porque você não vai enfrentar isso sozinha. O que você quer dizer? César respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Júlia, eu nunca parei de te amar. Durante todos esses anos respeitei seu casamento, mas agora ele fez uma pausa. Agora posso te oferecer proteção, segurança e um futuro melhor para você e sua filha. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Júlia, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Depois de meses se sentindo sozinha e abandonada, finalmente alguém estava oferecendo um porto seguro. César, eu não posso pedir isso de você. É perigoso demais. Você não está pedindo, eu estou oferecendo. Ele segurou as duas mãos dela. E quanto ao perigo, eu tenho recursos que Rodrigo nem sonha. Minha empresa tem departamento de segurança, advogados especializados e contatos que podem neutralizar qualquer ameaça. Mas como vamos fazer isso sem levantar suspeitas? César sorriu pela primeira vez desde que chegara. Você disse que é advogada especializada em direito empresarial, certo? Sim, mas não entendo. Rodrigo assinou os papéis da empresa sem ler quando vocês se casaram? Sim, ele sempre dizia que confiava em mim para essas coisas. Por quê? Porque, tecnicamente, você é dona de 51% dos Hotéis Santos. Rodrigo transferiu as ações para você quando modificaram o regime de bens para participação final nos aquestos. Júlia arregalou os olhos. Isso significa que... Significa que você pode vender sua parte da empresa para quem quiser. E eu estou muito interessado em comprar. A magnitude do plano começou a se formar na mente de Júlia. Não seria apenas um divórcio, seria uma jogada de mestre que protegeria sua filha e puniria Rodrigo por todos os anos de mentiras. César, isso é arriscado. Se dermos um passo em falso... Júlia, olhe para mim. Ele esperou até que seus olhos se encontrassem. Eu passei 15 anos te vendo ser submissa a um homem que não te merece. Agora você tem a chance de mostrar do que é realmente capaz. E quanto aos credores perigosos, deixe isso comigo. Quando assumir a empresa, vou renegociar todas as dívidas. Com meu capital por trás, eles terão garantia de pagamento. Júlia ficou em silêncio por longos minutos, processando todas as informações. Finalmente, ela ergueu o rosto e César viu algo que nunca havia visto antes em seus olhos. Determinação pura. Como começamos? Primeiro, precisamos de um advogado de confiança para revisar todos os documentos. Segundo, vamos contratar um investigador para descobrir tudo sobre Natasha. E terceiro... César fez uma pausa dramática. Vamos dar a Rodrigo corda suficiente para ele se enforcar sozinho. O que você quer dizer? Vamos deixar ele continuar com o caso, mas desta vez vamos documentar tudo. Fotos, áudios, vídeos. Quando chegar a hora certa, vamos expor tudo de uma vez. E quando seria essa hora certa? César sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. Na gala beneficente do mês que vem, na frente de toda a elite da cidade. Quando Rodrigo estiver no auge de sua arrogância, nós o derrubamos publicamente. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era medo, era antecipação. César, você tem certeza de que conseguimos fazer isso? Júlia, eu construí um império do zero. Enfrentei tubarões corporativos, políticos corruptos e concorrentes desleais. Comparado a isso, destruir Rodrigo Santos vai ser quase divertido. Naquele momento, enquanto selavam o acordo com um aperto de mãos, nem César nem Júlia imaginavam que estavam prestes a desencadear uma reação em cadeia que mudaria não apenas suas vidas, mas de todos ao seu redor. A guerra estava declarada. E Rodrigo Santos nem fazia ideia de que já havia perdido. O silêncio no apartamento de César era quebrado apenas pelo som da chuva batendo na janela.
Júlia estava sentada no sofá de couro, segurando uma xícara de chá com as mãos trêmulas, enquanto César organizava pilhas de documentos sobre a mesa de centro. Haviam-se passado 2 dias desde o confronto na gala, e a tempestade estava apenas começando. Júlia, você precisa ver isso, César disse, sua voz carregada de uma gravidade que ela nunca havia ouvido antes. Mas antes, preciso que você se prepare. O que vou mostrar vai mudar tudo o que você pensa sobre Rodrigo. Pior do que eu já sei, Júlia riu amargamente, acariciando a barriga. Ele me traiu grávida, mentiu durante anos e me humilhou publicamente. O que pode ser pior? César se sentou ao lado dela, segurando um envelope lacrado. Júlia, você se lembra de como conheceu Rodrigo? Claro, foi numa festa da faculdade de Direito. Ele disse que estava ali a trabalho, representando uma construtora. Ela franziu a testa. Por que está perguntando isso? Porque não foi coincidência. César abriu o envelope e tirou uma série de fotografias antigas. Rodrigo te seguiu durante semanas antes daquela festa. Ele sabia tudo sobre você, que seu pai era dono de uma empresa de arquitetura próspera, que você herdaria tudo, que você era brilhante, mas ingênua. As fotografias mostravam Júlia saindo da faculdade, almoçando com amigas, visitando o escritório do pai. Em todas elas, Rodrigo aparecia ao fundo, observando, esperando o momento certo. Isso não pode ser verdade, Júlia sussurrou, as mãos tremendo violentamente. Ele disse que foi amor à primeira vista. Foi obsessão à primeira vista. Obsessão pelo seu patrimônio. César virou uma das fotos, revelando anotações na caligrafia de Rodrigo. Filha única, herda tudo, fácil de manipular. A xícara escorregou das mãos de Júlia, despedaçando-se no chão. O som ecoou como um tiro no silêncio, mas ela nem notou. Todas as memórias dos últimos 15 anos estavam se reorganizando em sua mente como peças de um quebra-cabeças macabro. César, eu vou vomitar, ela murmurou, levando a mão à boca. Júlia, respire. Pense na nossa filha. Nossa filha? Ela olhou para ele com olhos arregalados. César, o que você quer dizer com nossa? César fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para pular de um precipício. Júlia, aquela noite há 9 meses, quando você brigou com Rodrigo e veio ao meu apartamento chorando. A memória voltou como uma tsunami. Rodrigo havia esquecido o aniversário de casamento deles, chegando em casa às 3 da manhã cheirando a perfume feminino. Júlia havia saído de casa desesperada e dirigido até o apartamento de César, precisando de um amigo. César, não, ela sussurrou. Não me diga que você estava destruída. Eu estava apaixonado por você há anos, e uma coisa levou a outra. Ele pegou a mão dela. Júlia, eu fiz as contas. As datas batem perfeitamente. O mundo de Júlia desabou pela segunda vez em 3 dias. Ela se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro como um animal enjaulado. Isso significa que Rodrigo não é o pai biológico? Existe uma grande possibilidade de que não seja. Meu Deus, César, por que você não me disse antes? Porque não tinha certeza e porque você estava casada. Eu não queria destruir sua família baseado em suposições. Júlia parou de andar e olhou para ele com uma mistura de raiva e desespero. Destruir minha família? Que família, César? Minha família foi construída sobre mentiras desde o primeiro dia. Naquele momento, o celular de Júlia tocou. O nome Rodrigo piscava na tela como um presságio. Atende, César disse, mas coloque no viva voz. Precisamos saber o que ele está planejando. Com mãos trêmulas, Júlia atendeu a ligação. Júlia, onde você está? A voz de Rodrigo estava diferente, fria, calculista, sem o tom suplicante dos últimos dias. Isso não é da sua conta. É sim, você está carregando minha filha. César e Júlia trocaram olhares significativos. Engraçado você falar em filha agora, Rodrigo. Onde estava essa preocupação quando você estava planejando seu futuro com outra mulher?
Júlia, vamos parar com essa encenação ridícula. Você já fez seu showzinho, humilhou a mim e a Natasha, mas agora chega. Eu quero você em casa em 1 hora. E se eu não for? A pausa que se seguiu foi carregada de ameaça. Júlia, você realmente quer descobrir do que eu sou capaz quando alguém mexe com meus interesses? Seus interesses? Essa criança é meu sangue, meu herdeiro, e você... Rodrigo fez uma pausa cruel. Você é apenas a incubadora que eu escolhi cuidadosamente há 15 anos. As palavras atingiram Júlia como tiros. César viu a cor sumir do rosto dela e segurou seu braço, preocupado. Incubadora? Júlia repetiu, sua voz saindo como um sussurro. Você achou que foi amor, não foi? Rodrigo riu, um som gelado e sem humor. Júlia, você foi um investimento. Seu pai tinha conexões que eu precisava. Você tinha um útero funcional e uma herança substancial. Foi a aquisição mais lucrativa da minha vida. César cerrou os punhos, lutando contra o impulso de arrancar o telefone da mão de Júlia e gritar com Rodrigo. Você é um monstro, Júlia sussurrou. Sou um homem de negócios. E agora que Natasha está fora do jogo, preciso garantir que minha filha nasça sem complicações legais. A voz dele ficou ainda mais ameaçadora. Júlia, você vai voltar para casa, vai ter essa criança e depois vamos discutir os termos da nossa separação. Termos? Você fica com uma mesada decente, eu fico com a guarda integral da criança. É um acordo justo. Você está louco se pensa que vou entregar minha filha para você. Nossa filha, Rodrigo corrigiu com uma frieza que gelou o sangue de Júlia. E você vai entregar sim, porque se não entregar, vou garantir que nunca mais veja essa criança. Tenho contatos, Júlia. Posso provar que você é uma mãe instável, que abandonou o lar conjugal, que está tendo um caso extraconjugal. Caso extraconjugal? Júlia olhou para César, pânico nos olhos. Ah! Você achou que eu não sabia sobre seus encontros com César Tavares? Júlia, eu sei de tudo, sempre soube de tudo. Inclusive sei que vocês se encontraram naquela noite há 9 meses. O sangue de Júlia congelou nas veias. Se Rodrigo sabia sobre aquela noite, ele poderia usar isso contra ela na justiça. Rodrigo, você não pode. Posso e vou. A menos que você seja uma boa menina e volte para casa. Agora. César não aguentou mais. Tomou o telefone da mão de Júlia. Rodrigo, aqui é o César. Se você encostar um dedo na Júlia ou ameaçá-la novamente, eu vou destruir você de uma forma que você nem imagina. Ah, o cavaleiro de armadura brilhante. Rodrigo riu. César, você realmente acha que pode me intimidar? Você não faz ideia de quem está enfrentando. Na verdade, eu sei exatamente quem estou enfrentando. César caminhou até uma pasta e tirou uma série de documentos. Um homem que matou Patrícia Fernandes há 5 anos e encobriu como acidente de carro. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu não sei do que você está falando, Rodrigo disse, mas sua voz havia perdido toda a confiança. Patrícia Fernandes, 26 anos, arquiteta. Você estava bêbado. Ela ameaçou te denunciar por assédio. Vocês brigaram no estacionamento. Você bateu o carro nela e depois subornaram o perito para dizer que foi acidente. César falava com uma calma mortal. Tenho as gravações das câmeras de segurança originais, Rodrigo. As que você pensou que havia destruído. Júlia cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Rodrigo não era apenas um mentiroso e manipulador. Era um assassino. Você não tem nada, Rodrigo gaguejou. Tenho tudo. E sabe quem me trouxe essas evidências? Natasha Ferreira. O verdadeiro nome dela é Natasha Fernandes, irmã da Patrícia. A revelação atingiu todos como um raio. Natasha não era apenas uma modelo ambiciosa. Era uma mulher em busca de justiça pela morte da irmã. Isso é impossível, Rodrigo murmurou. Ela passou 2 anos se infiltrando em sua vida, coletando evidências, gravando confissões. Rodrigo, você confessou o assassinato para ela, achando que estava falando com sua amante apaixonada. César sorriu friamente.
Ela tem tudo gravado. Vocês não podem provar nada. Posso provar tudo, e se você chegar perto da Júlia novamente, essas gravações vão direto para a polícia. A ligação foi cortada abruptamente. Júlia olhou para César, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele matou alguém, César. O pai da minha filha é um assassino. Não, César disse firmemente, ajoelhando-se na frente dela e colocando as mãos sobre sua barriga. O pai da sua filha está bem aqui e prometo que vou proteger vocês duas com minha vida. César, e se ele tentar? Sua frase foi interrompida por uma dor lancinante que cortou seu abdômen como uma lâmina. Júlia dobrou-se sobre si mesma, gritando de dor. Júlia, o que está acontecendo? A bebê, ela ofegou. Algo está errado. César, a bebê está vindo. César pegou as chaves do carro, o pânico tomando conta dele. Vamos para o hospital. Agora, enquanto ajudava Júlia a descer até o carro, nenhum dos dois notou a figura sombria observando do outro lado da rua. Rodrigo havia descoberto onde eles estavam e não estava disposto a deixar sua propriedade escapar tão facilmente. A guerra estava longe de acabar. Na verdade, estava prestes a se tornar uma questão de vida ou morte. O motor do carro de César rugia pela madrugada enquanto ele corria pelas ruas vazias em direção ao Hospital Santa Clara. Júlia estava no banco do passageiro, respirando ofegante, as mãos apertadas contra a barriga em contrações cada vez mais frequentes. César, algo está muito errado. Ela gemeu, o rosto pálido de dor e medo. Ela não pode nascer agora. É muito cedo. Vai dar tudo certo, César repetia como um mantra, mas suas mãos tremiam no volante. Estamos quase chegando. Aguenta firme. Pelo retrovisor, ele notou um carro escuro seguindo a várias quadras, mantendo sempre a mesma distância. O coração de César acelerou ainda mais. Júlia, não olhe para trás, mas acho que estamos sendo seguidos. O quê? Ela tentou se virar, mas outra contração a fez dobrar de dor. César, é ele. É Rodrigo. Como ele descobriu onde estávamos? Ele disse que sabia de tudo. Sempre soube de tudo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. César, ele não vai deixar que eu chegue ao hospital. Ele vai tentar me impedir. César pisou mais fundo no acelerador, mas o carro atrás deles fez o mesmo. As luzes do Hospital Santa Clara já eram visíveis quando o veículo de Rodrigo começou a se aproximar perigosamente. César, ele está tentando nos fechar. Júlia gritou quando o carro escuro passou para o lado deles, forçando César a desviar. Segura firme! César fez uma curva fechada, os pneus cantando no asfalto molhado pela chuva. O carro de Rodrigo os perseguiu, tentando bloquear todas as tentativas de César de chegar ao hospital. Era uma perseguição desesperada pelas ruas desertas, com Júlia gritando de dor a cada contração que se intensificava. César, eu não consigo mais. Júlia estava quase desmaiando de dor. A bebê está vindo agora. Naquele momento, César avistou uma viatura da polícia parada num posto de gasolina. Sem hesitar, ele buzinou desesperadamente e acenou pela janela. Os policiais notaram a situação e imediatamente ligaram a sirene, perseguindo o carro de Rodrigo. Júlia, conseguimos! César finalmente conseguiu chegar ao hospital, freando bruscamente na entrada da emergência. Os policiais estão cuidando do Rodrigo. Enfermeiros correram com uma maca e Júlia foi rapidamente levada para dentro. César segurava sua mão, tentando transmitir força, enquanto ela lutava contra a dor. Senhor, o senhor é o pai? Perguntou uma enfermeira. César olhou para Júlia, que assentiu fracamente. Sim, sou o pai. A paciente está em trabalho de parto prematuro. Vamos levá-la para o centro obstétrico imediatamente. Enquanto corriam pelos corredores do hospital, Júlia apertou a mão de César. Promete que não vai me deixar sozinha? Nunca vou deixar vocês duas sozinhas, nunca mais. No centro obstétrico, a doutora Marina, a mesma que havia acompanhado Júlia durante a gravidez, assumiu o caso.
Júlia, você está com apenas 32 semanas. Vamos fazer de tudo para que sua filha nasça saudável, mas preciso que você colabore comigo. Doutora, ela vai ficar bem? César perguntou, ainda segurando a mão de Júlia. Bebês prematuros têm excelentes chances hoje em dia, mas os próximos minutos são cruciais. Foi então que a porta da sala se abriu abruptamente. Para o horror de todos, Rodrigo entrou com roupas rasgadas e um corte na testa, aparentemente tendo escapado da polícia. "Tirem as mãos da minha mulher!" ele gritou, cambaleando em direção à mesa de parto. "Segurança!" a doutora Marina gritou, mas Rodrigo já estava próximo demais. "Rodrigo, saia daqui!" César se colocou entre ele e Júlia. "Você vai matar ela e a bebê. Essa criança é minha!" Rodrigo tentou empurrar César. "Eu não vou deixar você roubar minha família!" "Sua família!" Júlia gritou no meio de uma contração. "Você disse que eu era apenas uma incubadora, que nossa filha era um investimento." Eu estava com raiva. Não era verdade. Era sim. A voz de uma mulher cortou o ar. Na porta estava Natasha, ainda vestida com roupas elegantes, mas com o rosto marcado por lágrimas. "Era verdade cada palavra, Rodrigo, e eu tenho as gravações para provar." "Natasha?" Rodrigo se virou confuso. "O que você está fazendo aqui?" "Vim entregar justiça pela minha irmã," ela disse, tirando um gravador do bolso. "E vim me desculpar com Júlia por ter participado desta farsa." "Sua irmã?" Júlia perguntou ofegante. "Patrícia Fernandes. Ela tinha 26 anos quando ele a matou." Natasha olhou para Rodrigo com ódio puro. "Levei 2 anos para chegar perto dele, para fazê-lo confiar em mim, para conseguir a confissão." "Você está mentindo!" Rodrigo gritou, mas sua voz tremia. Natasha apertou o botão do gravador. A voz embriagada de Rodrigo ecoou pela sala. "Patrícia não devia ter me ameaçado. Ela disse que ia contar para todo mundo que eu tentei forçá-la. Não foi culpa minha que ela bateu a cabeça quando eu empurrei." O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelos gemidos de dor de Júlia. "Meu Deus!" sussurrou a doutora Marina. "Você realmente matou alguém?" "Foi um acidente!" Rodrigo gritou desesperadamente. "Ela estava me chantageando." "Chantageando?" César avançou para ele. "Ela estava se defendendo de você." Naquele momento, a segurança do hospital finalmente chegou, junto com os policiais que haviam perdido Rodrigo durante a perseguição. "Rodrigo Santos, você está preso pelo assassinato de Patrícia Fernandes," disse o delegado, algemando-o. "Não! Vocês não podem me prender agora. Minha filha está nascendo." "Essa criança não é sua filha," César disse com uma firmeza que surpreendeu a todos. "E mesmo que fosse, um assassino não merece ser pai." Enquanto levavam Rodrigo algemado, ele gritou uma última vez. "Júlia, Júlia, me perdoa. Eu te amo." "Amor não mata pessoas inocentes," Júlia respondeu, sua voz forte apesar da dor. "Amor não mente durante 15 anos. E amor verdadeiro não trata uma mulher como propriedade." Quando Rodrigo finalmente desapareceu pelos corredores, Júlia sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Mas a dor das contrações estava ficando insuportável. "Doutora, ela está vindo!" Júlia gritou. "Júlia, escute minha voz," a doutora Marina disse calmamente. "Na próxima contração, você vai fazer força. César, segure a mão dela." "Estou aqui," César sussurrou no ouvido de Júlia. "Nossa filha vai nascer livre de toda essa escuridão." "Nossa filha," Júlia repetiu, encontrando força nessas palavras. Natasha se aproximou da cabeceira da cama. "Júlia, posso ficar? Quero ver algo bonito nascer depois de tanto tempo lidando com a morte da minha irmã." Júlia assentiu, tocada pelo pedido. Minutos que pareciam horas se passaram. Júlia lutou com cada contração. César sussurrava palavras de encorajamento. Natasha segurava sua outra mão. E a doutora Marina trabalhava com precisão cirúrgica. "Está coroando!" a médica anunciou. "Júlia, mais uma força!" E então, numa explosão de dor e alívio simultâneo, um choro pequeno mas forte ecoou pela sala. "É uma menina!"
A doutora Marina sorriu, levantando um bebê pequeno, mas perfeito. Ela é pequena, mas tem pulmões poderosos. Lágrimas de alívio e felicidade corriam pelo rosto de todos na sala. César beijou a testa suada de Júlia, que chorava de emoção ao ver sua filha pela primeira vez. Ela é perfeita. Júlia sussurrou quando a bebê foi colocada em seus braços. Completamente perfeita. Como vocês vão chamá-la? Perguntou Natasha, também chorando. Júlia olhou para César, depois para a bebê. Esperança. O nome dela é Esperança. Esperança Tavares, César completou, beijando a pequena testa da filha. Natasha sorriu através das lágrimas. Esperança é perfeito. Depois de tanta escuridão, finalmente há esperança. Enquanto os 3 adultos contemplavam o milagre da vida que acabava de chegar ao mundo, nenhum deles imaginava que do lado de fora do hospital, jornalistas já se reuniam para cobrir a prisão de Rodrigo Santos. A história estava prestes a se tornar o maior escândalo da década. Mas naquele momento, nada mais importava além da pequena Esperança, que dormia pacificamente nos braços de sua mãe, finalmente segura e protegida pelo amor verdadeiro. A tempestade havia passado. Agora era tempo de reconstruir sobre alicerces de verdade e amor genuíno. 3 semanas haviam se passado desde o nascimento dramático de Esperança. O Hospital Santa Clara havia se tornado um segundo lar para Júlia e César, que revezavam os cuidados com a pequena na UTI neonatal. Apesar de prematura, Esperança mostrava uma força impressionante, ganhando peso a cada dia e conquistando o coração de toda a equipe médica. Naquela manhã ensolarada, Júlia estava sentada ao lado da incubadora, cantarolando baixinho para a filha, quando César chegou com uma expressão preocupada no rosto. Júlia, precisamos conversar, ele disse, puxando uma cadeira para perto dela. É sobre Rodrigo? Ela não tirou os olhos de Esperança. Os jornalistas finalmente pararam de ligar? Não é sobre Rodrigo, é sobre nós. César respirou fundo. Júlia, chegaram os resultados do exame de DNA. O coração de Júlia parou por um segundo. Nas últimas semanas, ela havia se convencido de que César era o pai biológico de Esperança, mas agora a realidade estava prestes a ser revelada. E? Ela perguntou, finalmente olhando para ele. César abriu o envelope com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram o documento uma vez, depois outra, antes de olhar para Júlia, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. César, me diga logo. Júlia. Ele fez uma pausa longa. Eu não sou o pai biológico de Esperança. As palavras atingiram Júlia como um soco no estômago. Ela se agarrou à lateral da incubadora para não cair. Então Rodrigo é mesmo o pai dela? Sim, César confirmou suavemente. Biologicamente, ele é o pai. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Meu Deus, César. Como vou explicar para ela quando crescer que o pai biológico dela é um assassino? Você não vai precisar explicar nada disso, uma voz feminina disse atrás deles. Júlia e César se viraram para ver Natasha na porta do quarto, segurando um buquê de flores e um envelope grande. Natasha, o que você está fazendo aqui? Vim trazer um presente para Esperança. Ela sorriu, aproximando-se da incubadora. E vim contar uma verdade que vocês precisam saber. Que verdade? César perguntou, desconfiado. Natasha colocou o envelope sobre a mesa. A verdade sobre Patrícia, minha irmã. O que tem ela? Patrícia estava grávida quando Rodrigo a matou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Grávida, sussurrou. De 5 meses. Era uma menina. Natasha limpou as lágrimas que começaram a cair. Rodrigo não sabia. Patrícia descobriu na semana que morreu e estava tentando decidir se contaria para ele ou não. Meu Deus, César murmurou. Ele matou 2 pessoas. E por isso, Natasha continuou, eu quero que vocês saibam que Esperança não é só filha de um assassino. Ela também é irmã de uma vítima. E isso a torna especial.
Júlia olhou para a pequena Esperança, que dormia pacificamente, alheia à complexidade de sua herança genética. Natasha, por que você está nos contando isso? Porque quero que vocês saibam que, independente do DNA, essa criança vai crescer rodeada de amor verdadeiro. E amor é mais forte que sangue. Naquele momento, a doutora Marina entrou no quarto com um sorriso radiante. Júlia, César, tenho ótimas notícias. Esperança atingiu o peso ideal e pode receber alta amanhã. Sério? Júlia se levantou emocionada. Ela é uma lutadora. Pode levar sua filha para casa. Nossa filha, César corrigiu, passando o braço ao redor dos ombros de Júlia. Pode levar nossa filha para casa. A doutora Marina sorriu. Ah, e há mais uma coisa. O hospital recebeu uma ligação muito interessante hoje cedo. Ligação de quem? Júlia perguntou. Do advogado de Rodrigo. Parece que ele quer renunciar formalmente à paternidade de Esperança. Júlia arregalou os olhos. Renunciar? Ele disse que não quer que a criança carregue o peso do sobrenome Santos. Quer que César possa adotá-la legalmente sem complicações. César e Júlia se entreolharam, incrédulos. Por que ele faria isso? César perguntou. Natasha se aproximou deles. Porque eu fui visitá-lo na prisão semana passada. Você foi onde? Júlia exclamou. Precisava olhar nos olhos dele e contar sobre Patrícia estar grávida. Precisava que ele soubesse que matou 2 vidas inocentes. E como ele reagiu? Ele desabou completamente. Chorou como uma criança. Disse que não queria que mais uma vida fosse destruída por causa dos erros dele. Natasha fez uma pausa. Júlia, ele pediu para eu entregar isso para você. Ela estendeu uma carta manuscrita. Júlia hesitou antes de pegá-la. Você não precisa ler agora, César disse. Não, eu quero ler. Júlia abriu a carta com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Júlia, sei que não tenho o direito de pedir perdão depois de tudo que fiz. Passei 15 anos mentindo para você, usando você e destruindo tudo que tocava. Quando Natasha me contou sobre Patrícia estar grávida, entendi que sou responsável por 3 mortes. Patrícia, o bebê que ela carregava e o homem que eu costumava ser. Não quero que Esperança cresça carregando o peso dos meus pecados. Ela merece uma chance de ser feliz, de crescer com um pai que a ame de verdade, não por interesse, mas por amor puro. César sempre te amou do jeito que você merecia ser amada. Ele vai ser o pai que eu nunca consegui ser nem para a minha própria filha biológica. Renuncio a todos os direitos sobre Esperança. Quero que César a adote, que ela tenha o sobrenome dele, que cresça sabendo que foi escolhida por amor, não criada por obrigação. Se um dia ela perguntar sobre mim, conte a verdade. Diga que o homem que ajudou a criá-la foi melhor pai do que aquele que apenas contribuiu com metade do DNA dela. Peço apenas uma coisa, que vocês sejam felizes, que construam a família que eu destruí, que mostrem para a Esperança o que é amor verdadeiro. Rodrigo. Quando Júlia terminou de ler, não havia um olho seco no quarto. Até a doutora Marina, que havia ficado para ouvir, estava emocionada. Ele realmente mudou, Natasha sussurrou. A prisão, a culpa, tudo fez ele enxergar o monstro que havia se tornado. Júlia, César se ajoelhou na frente dela. Sei que não é o momento mais romântico, considerando tudo o que aconteceu, mas... Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Você quer se casar comigo? Quer construir uma família de verdade comigo e com Esperança? Júlia olhou para o anel simples e delicado. Tão diferente das extravagâncias de Rodrigo. Era perfeito. César, você tem certeza? Esperança não é biologicamente sua filha. Júlia, amor não tem nada a ver com biologia. Eu amei essa menina desde o primeiro momento que você colocou minha mão na sua barriga. Ela pode não ter meu DNA, mas ela tem meu coração. E eu? Júlia perguntou, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Você tem minha alma há mais de 15 anos. Então sim, ela sussurrou. Sim, eu quero me casar com você.
Quando César colocou o anel no dedo de Júlia, Esperança acordou na incubadora e, pela primeira vez, abriu os olhinhos completamente, como se quisesse testemunhar aquele momento de renovação e esperança. Olha só, a doutora Marina sorriu. Parece que alguém aprova o noivado. Natasha se aproximou da incubadora. Posso? Ela perguntou, estendendo o dedo mindinho. Claro, Júlia sorriu. Quando Natasha tocou a pequena mão de Esperança, a bebê apertou seu dedo com uma força surpreendente. Ela é forte como a tia que nunca conheceu, Natasha sussurrou. Patrícia ficaria feliz sabendo que algo tão bonito nasceu de tanta tragédia. Naquele momento, cercados por amor, perdão e esperança renovada, os três adultos souberam que haviam passado pela tempestade mais devastadora de suas vidas, mas emergido mais fortes, mais unidos e prontos para um futuro construído sobre a verdade. Esperança não era apenas o nome da bebê, era o que todos eles haviam encontrado uns nos outros. Uma semana havia se passado desde o noivado no hospital. Júlia estava em casa, embalando Esperança para dormir quando seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas algo no fundo de seu peito a alertou para atender. Alô? Júlia, sou eu. A voz de Rodrigo a fez gelar instantaneamente. Ela quase derrubou o telefone, apertando Esperança mais forte contra o peito. Como você está ligando? Você não está na prisão? Estou, mas digamos que encontrei uma forma criativa de me comunicar. A voz dele soava diferente, mais calma, mais calculista. Júlia, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Você renunciou aos seus direitos. Ah, sobre isso! Rodrigo riu baixinho, um som que fez o sangue de Júlia congelar. Eu menti. Muné, o quê? A carta, o arrependimento, a renúncia, tudo mentira. Você realmente achou que eu mudaria da noite para o dia? Ele fez uma pausa cruel. Júlia, você ainda não entendeu que sou um ator excelente? Júlia se sentou pesadamente na poltrona, Esperança começando a chorar, como se sentisse a tensão da mãe. Rodrigo, o que você quer? Quero minha filha de volta. E quero você de volta. Isso jamais vai acontecer. Vai sim, porque se não acontecer, você nunca mais vai ver Esperança. As palavras atingiram Júlia como tiros. O que você quer dizer com isso? Júlia, você realmente acha que estou ligando da cadeia? Estou livre há 3 dias. O mundo de Júlia desabou. Ela correu até a janela e viu um carro escuro parado do outro lado da rua, exatamente como naquela noite terrível. Como você saiu? Digamos que tenho amigos influentes que não gostam quando seus segredos estão em risco. Consegui um habeas corpus enquanto meu advogado trabalha para anular todas as acusações. As gravações da Natasha... Ah, as gravações. Rodrigo riu novamente. Engraçado como evidências podem desaparecer quando as pessoas certas são pagas adequadamente. Júlia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Rodrigo, por favor. Júlia, escute bem porque só vou falar uma vez. Você tem uma escolha. Volta para mim, casamos novamente e criamos Esperança como uma família normal. Ou o quê? Ou você e César acordam amanhã e descobrem que Esperança desapareceu durante a noite. O grito que saiu da garganta de Júlia foi primitivo, animal. Esperança começou a chorar mais alto, sentindo o desespero da mãe. Você não faria isso. Ela é sua filha. Exato, é minha filha. E ninguém tira o que é meu. A voz dele ficou mortal. Você tem até meia-noite para decidir. Se às 00:01 você não estiver na porta da sua casa com uma mala, Esperança vai simplesmente desaparecer. Rodrigo, eu imploro. Meia-noite, Júlia. Não me decepcione. A ligação foi cortada, deixando Júlia em pânico total. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia discar o número de César. César, você precisa vir aqui agora. Júlia, o que aconteceu? Você está bem? Rodrigo, ele saiu da prisão. Ele está ameaçando sequestrar Esperança. O quê?
Isso é impossível. Ele ligou para mim. Disse que se eu não voltar para ele até meia-noite, vai fazer Esperança desaparecer. O silêncio do outro lado durou eternos segundos. César, você ainda está aí? Estou chegando aí. Tranque todas as portas e janelas. Não abra para ninguém além de mim. Enquanto esperava César, Júlia andava de um lado para outro, embalando Esperança e chorando desesperadamente. Como Rodrigo havia conseguido sair da prisão? Como as evidências haviam desaparecido? Quando César chegou, seu rosto estava pálido de preocupação e raiva. Júlia, me conta tudo o que ele disse. Ela repetiu a conversa palavra por palavra, vendo a expressão de César ficar cada vez mais sombria. César, ele conseguiu escapar de tudo. As gravações, o assassinato. Como isso é possível? Júlia, há algo que não te contei sobre Rodrigo. César passou as mãos pelos cabelos, claramente em conflito. Quando eu disse que tinha evidências contra ele, não mencionei de onde elas vieram. O que você quer dizer? Eu também tenho segredos que preferia manter enterrados. Há 15 anos, quando você se casou com Rodrigo, eu fiquei devastado. Comecei a investigá-lo obsessivamente, contratando detetives, hackers. Eu queria provar que ele não merecia você. Júlia o olhou confusa. E daí? No processo descobri não apenas os crimes dele, mas também algumas irregularidades nas minhas próprias empresas. Nada como assassinato, mas sonegação fiscal, suborno de funcionários públicos para conseguir licitações. O coração de Júlia afundou. César, nunca machuquei ninguém fisicamente, mas quebrei leis. E Rodrigo descobriu. É por isso que ele conseguiu sair. Ele tem informações que podem me destruir também. Por que você não me contou isso antes? Porque tinha medo de que você me visse como outro Rodrigo. Outro homem desonesto. Naquele momento, o celular de Júlia tocou novamente. Era Natasha. Júlia, você viu as notícias? Que notícias? Rodrigo foi solto? Disseram que as evidências contra ele foram consideradas inadmissíveis? Natasha, ele me ligou. Está ameaçando sequestrar Esperança. O quê? Júlia, você precisa sair daí agora? Para onde? Ele vai nos encontrar em qualquer lugar. Não, não vai. Tem um lugar seguro. Minha irmã tinha um sítio no interior que ninguém conhece. Venham para cá. César pegou o telefone. Natasha, onde exatamente? Mandem a localização por mensagem. Saiam agora pela porta dos fundos. Ele deve estar observando a frente da casa. Júlia correu para pegar as coisas de Esperança, suas mãos tremendo violentamente. César a seguiu, verificando todas as janelas. Júlia, vai dar tudo certo. Não vamos deixar ele chegar perto de vocês. E se ele já estiver esperando? E se for uma armadilha? Não é armadilha, confie em mim. Eles saíram pela porta dos fundos. César carregando Esperança, enquanto Júlia segurava uma bolsa com o essencial. O carro estava estacionado na garagem, fora da vista da rua. Quando chegaram ao sítio de Natasha, 2 horas depois, ela os esperava na varanda com uma expressão sombria. Chegaram bem. Temos que conversar. Natasha, obrigada por nos ajudar, Júlia disse, pegando Esperança de volta nos braços. Júlia, há algo que vocês precisam saber. Rodrigo não está agindo sozinho. Como assim? Lembram que mencionei que Patrícia estava grávida quando morreu? Bem, descobri quem eram os verdadeiros chefes de Rodrigo, os homens para quem ele lava dinheiro. César se aproximou. Quem são eles? Uma organização que trafica crianças para a adoção ilegal. Eles usam homens como Rodrigo para identificar mulheres vulneráveis, engravidá-las e depois vender os bebês para famílias ricas no exterior. O horror da revelação fez Júlia abraçar Esperança mais forte. Você está dizendo que... Estou dizendo que Rodrigo nunca quis vocês de volta por amor. Ele quer Esperança porque já tem comprador para ela. Meu Deus, César murmurou. Júlia, temos que chamar a polícia. Não podemos. Natasha balançou a cabeça. Eles têm contatos em toda parte.
A única forma de parar isso é pegando Rodrigo em flagrante com provas irrefutáveis. Como? Deixando ele vir atrás de vocês, mas desta vez estaremos preparados. Naquele momento, como se tivesse sido invocado pela conversa, o celular de Júlia tocou. Era Rodrigo. Júlia, cadê você? Longe de você. Interessante. Você acha que pode se esconder para sempre? Sua voz ficou ameaçadora. Tenho pessoas em todos os lugares. Vou encontrar vocês. E quando encontrar, você vai descobrir o que acontece com quem me desafia. Rodrigo, por favor, deixe a gente em paz. Jamais. Esperança vale muito dinheiro, Júlia. E você vai pagar por ter me humilhado. A ligação foi cortada, deixando os 3 adultos em silêncio tenso. Ele está vindo, Natasha disse. Temos que estar prontos. Prontos para quê? Júlia perguntou, o terror na voz. Para o confronto final. Desta vez, ou paramos Rodrigo para sempre ou perdemos tudo. Enquanto a noite caía sobre o sítio isolado, os 3 se preparavam para a batalha mais importante de suas vidas. Do lado de fora, nas sombras da floresta, figuras escuras se moviam em direção à casa. A guerra final estava prestes a começar. A casa do sítio estava mergulhada numa tensão silenciosa. Júlia embalava a esperança no quarto dos fundos, enquanto César e Natasha organizavam um plano desesperado na sala. Eram 2 da manhã quando os primeiros ruídos chegaram da floresta ao redor. Eles estão aqui, Natasha sussurrou, espiando pela janela. 3 carros, pelo menos 6 homens. Júlia, pega a esperança e vai para o porão. César instruiu, verificando se tinha sinal no celular para chamar reforços. Não vou deixar vocês sozinhos. Júlia, nossa filha precisa de você viva. César segurou o rosto dela entre as mãos. Se algo acontecer comigo, você promete que vai dar a ela uma vida cheia de amor? César, não fale assim. Promete. Eu prometo, mas nada vai acontecer com você. A porta da frente explodiu aberta. Rodrigo entrou seguido de 2 homens enormes, seus olhos brilhando com uma frieza que Júlia nunca havia visto antes. Olha só que reunião familiar aconchegante, ele disse, sua voz destilando veneno. Cadê minha filha? Ela não é sua filha. César se colocou na frente de Júlia. Você renunciou aos direitos. Ah, César, sempre o herói. Rodrigo fez um sinal e um dos homens apontou uma arma para ele. Mas heróis morrem no final de histórias como essa. Rodrigo, pelo amor de Deus! Júlia saiu de trás de César, Esperança chorando em seus braços. Ela é um bebê inocente. Como você pode usar sua própria filha assim? Porque ela vale $2 milhões para os meus clientes, Rodrigo disse friamente. E porque vocês me tiraram tudo. Agora é minha vez de tirar algo de vocês. Natasha deu um passo à frente. Rodrigo, você matou minha irmã grávida, destruiu famílias inteiras. Quando isso vai acabar? Quando eu recuperar o que é meu? Rodrigo gritou, perdendo o controle pela primeira vez. 15 anos construindo um império e vocês destruíram tudo em uma noite. Você destruiu a si mesmo, Júlia respondeu, sua voz ganhando uma força surpreendente. No momento que escolheu mentir, trair e matar. Mentir? Rodrigo riu amargamente. Júlia, quer saber de uma verdade? Eu realmente te amei no início. Quando te conheci na faculdade, era só para usar você, mas algo mudou. Durante os primeiros anos do nosso casamento, eu te amava de verdade. As palavras atingiram Júlia como um soco, confundindo suas emoções. Então, por quê? Porque amor não paga contas. Porque quando seu pai morreu e descobri que a empresa dele estava falida, percebi que tinha me casado com uma ilusão. Os olhos de Rodrigo encheram de lágrimas de raiva. Você não tinha nada, Júlia. E eu já devia milhões para pessoas perigosas. Então você começou a lavar dinheiro, César concluiu. Não tive escolha. E quando conheci Patrícia, quando ela ameaçou me expor, Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Eu não queria matá-la. Foi um acidente, um momento de desespero. Um acidente que você cobriu.
Natasha disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Patrícia era tudo que eu tinha no mundo. E agora Esperança é tudo que eu tenho. Rodrigo berrou. E vocês não vão tirar ela de mim. Naquele momento, um dos homens fez um movimento para pegar Esperança dos braços de Júlia. Instintivamente, César se jogou na frente, e na luta que se seguiu, um tiro ecoou pela casa. César caiu no chão, segurando o braço ensanguentado. César! Júlia gritou, desesperada. Ele vai viver, Rodrigo disse friamente. Se vocês cooperarem. Júlia, me dá a criança. Agora. Nunca. Então assista seu príncipe encantado morrer lentamente. Rodrigo fez sinal para o homem apontar a arma para a cabeça de César. Júlia olhou para Esperança, depois para César, depois para Natasha. Não havia saída. Está bem, ela sussurrou. Eu vou com você, mas deixa eles em paz. Júlia, não! César tentou se levantar, mas estava perdendo muito sangue. Decisão sábia, Rodrigo sorriu. Vamos! Mas quando Júlia deu o primeiro passo em direção a ele, o som de sirenes começou a ecoar na distância. O quê? Rodrigo correu até a janela. Como eles nos encontraram? Natasha sorriu através das lágrimas, porque eu liguei para eles antes de vocês chegarem aqui. Impossível. Não tinha sinal. Tinha sim. E eu não liguei para a polícia local. Natasha tirou um pequeno dispositivo do bolso. Liguei para o FBI. Eles estavam investigando a rede de tráfico de crianças há meses. Só precisavam de uma oportunidade para pegar vocês em flagrante. O rosto de Rodrigo empalideceu quando percebeu que havia caído numa armadilha. Natasha, você... Eu dediquei 2 anos da minha vida para chegar a este momento. Para ter justiça pela minha irmã e pelo bebê que ela carregava. Os sons das sirenes estavam cada vez mais próximos. Os 2 homens de Rodrigo correram para a porta, mas foram recebidos por uma parede de agentes federais. Rodrigo Santos, você está preso por homicídio, tráfico de crianças, lavagem de dinheiro e sequestro, anunciou um agente entrando na casa com a arma em punho. Não! Rodrigo gritou desesperadamente. Ela é minha filha! Ela é uma criança inocente que merece crescer longe de tudo isso. O agente respondeu, algemando-o. Enquanto levavam Rodrigo, ele olhou uma última vez para Júlia e Esperança. Júlia, eu realmente te amei, isso é verdade. Eu sei, ela respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. E é por isso que isso é ainda mais triste. Você poderia ter escolhido o amor em vez do dinheiro. Poderia ter sido um pai de verdade. Cuida bem dela. Foram as últimas palavras de Rodrigo antes de ser colocado no carro da polícia. Paramédicos correram para ajudar César, que estava perdendo consciência. Ele vai ficar bem? Júlia perguntou, segurando a mão dele. Perdeu muito sangue, mas vai se recuperar completamente. O paramédico assegurou. Vocês tiveram sorte. Não foi sorte. Natasha disse, observando os carros da polícia se afastarem. Foi justiça. 3 meses depois, a pequena igreja estava decorada com flores brancas e amarelas. Esperança, agora com 5 meses e perfeitamente saudável, estava nos braços de Natasha, enquanto Júlia caminhava pelo corredor em direção ao altar onde César a esperava. O braço dele ainda estava numa tipóia, mas seu sorriso era radiante. Vocês 2 estão lindas, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Nós 3, Júlia corrigiu, olhando para a Esperança. Somos uma família agora. E durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, Esperança deu seu primeiro sorriso verdadeiro, fazendo toda a igreja rir de emoção. Acho que isso é um sim, o padre sorriu. Após os votos, César se ajoelhou na frente de Esperança, que Natasha segurava. Esperança Tavares, ele disse solenemente, prometo ser o pai que você merece. Prometo te amar, te proteger e te ensinar que família não é sobre sangue, mas sobre escolha. E eu escolho você todos os dias. Não havia um olho seco na igreja. Durante a festa, Natasha se aproximou de Júlia. Como você está se sentindo? Livre, Júlia respondeu sem hesitar.
Pela primeira vez em 15 anos, me sinto completamente livre. E quanto a Rodrigo, você o perdoou? Júlia olhou para César brincando com esperança, depois para todos os amigos e familiares celebrando ao seu redor. Eu perdoei o homem que ele foi no início, quando realmente me amava. Mas o monstro em que ele se transformou, esse eu, deixo nas mãos da justiça. Ele pegou prisão perpétua, Natasha informou. A rede de tráfico foi completamente desmantelada. E você? O que vai fazer agora? Vou abrir um instituto de proteção a mulheres grávidas em situação de risco, em memória da Patrícia. Natasha sorriu. Quero transformar minha dor em proteção para outras mulheres. Patrícia ficaria orgulhosa. Naquela noite, quando colocaram Esperança para dormir em seu novo quarto, Júlia e César ficaram observando ela dormir pacificamente. Você acha que um dia vamos ter que contar para ela sobre Rodrigo? Júlia perguntou. Quando ela tiver idade para entender, vamos contar a verdade. Que ela veio de uma situação difícil, mas foi recebida com tanto amor que transformou a dor em alegria. E se ela perguntar por que o pai biológico dela fez aquelas coisas? César beijou a testa de Júlia. Vamos dizer que às vezes as pessoas se perdem no caminho, mas que isso não define quem ela é. Que ela carrega o melhor de todos nós, sua força, a justiça da Natasha e o amor que escolhemos dar a ela todos os dias. Esperança abriu os olhinhos por um momento, como se tivesse ouvido a conversa, e fechou-os novamente com um suspiro satisfeito. Sabe o que aprendi com tudo isso? Júlia disse, encostando a cabeça no ombro de César. O quê? Que amor verdadeiro não possui, não controla, não manipula. Amor verdadeiro liberta. E às vezes perdemos tudo o que pensávamos querer para descobrir tudo o que realmente precisávamos. César a abraçou mais forte. E o que você descobriu que realmente precisava? De uma família construída sobre verdade, respeito e escolhas feitas por amor. Júlia olhou para Esperança dormindo. Ela vai crescer sabendo que é amada não por obrigação, mas por escolha, todos os dias. Do lado de fora, as primeiras luzes da aurora começavam a aparecer no horizonte. Era um novo dia, um novo começo, uma nova vida. E pela primeira vez em anos, o futuro era uma promessa, não uma ameaça.